pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de casa, né? Boa noite, pessoal que está aqui. E esse é o nosso primeiro encontro gravado aqui, o nosso primeiro material disponibilizado via TVESA em relação ao conteúdo do direito esportivo. Então é com prazer que a gente recebe vocês de casa. E também vamos estar disponibilizando mais conteúdos. Esse é um conteúdo disponibilizado pela Comissão de Direito Esportivo da OAB Santa Catarina, né, dentro dessa perspectiva inédita aqui, de disponibilização online de conteúdos relativos ao conhecimento do direito desportivo, ok? Bom, nesse primeiro encontro, nessa primeira gravação, vamos falar um pouquinho de aspectos atuais de leading case, falando um pouquinho do que é o direito desportivo, até para que vocês possam depois já ter uma base de conhecimento para ter acesso aos demais materiais que serão disponibilizados. Então, primeiro vamos falar um pouquinho de aspectos conceituais, ou seja, direito e desporto. Bom, o que é desporto aqui, né? Então, nós temos evidentemente um senso comum que envolve o que é o esporte. Existem várias definições do que é o desporto. Porém, temos uma definição que é oficializada, que é a definição aqui da Carta Europeia do Desporto, que faz parte aqui de um combinado de legislações do Conselho da Europa. No seu artigo 2.1.a, traz aqui, né, que esporte significa todas as formas de atividade física, através aqui de uma participação casual, ou seja, informal ou organizada, que expressa ou visa o melhoramento de condições físicas e mentais de bem-estar, fomentando relacionamentos sociais, ou obtendo resultados em competições em todos os níveis. Okay? Então, essa é a classificação trazida aqui pela Carta Europeia do Desporto. Bom, pessoal, Gabriel Ferreira aqui traz uma classificação um pouco mais rígida de desporto, né? Ou seja, que são atividades físicas institucionalizadas, que supõem aqui uma confrontação ou competição. Então, quais são os elementos definidores do desporto, basicamente? Atividade física, e aí a gente vai ter esse conceito, né, de atividades assimiladas ao desporto, porque existem atividades aqui onde se contesta muito a existência do componente físico, não é verdade? Ou seja, o tiro é uma modalidade desportiva, reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, inclusive que faz parte dos Jogos Olímpicos. Porém, questiona-se muitas vezes o componente físico, né? Ou como brincamos às vezes no hipismo, né? Quem deveria ganhar a medalha é o cavalo, né? Que realiza atividade física. O jockey realiza uma atividade muito mais de controle do que evidentemente física. Então chamamos aqui de atividades assimiladas a desporto, ou seja, existe uma via bastante tênue do que seria uma atividade física. Hoje a gente sabe, né, que a grande polêmica em torno do reconhecimento como modalidade esportiva envolve os e-sports, né, ou e-games, porque muitos entendem que esse componente de atividade física não estaria presente nos e-sports ou e-games, né? Abrindo aqui a caixa de Pandora para o reconhecimento de praticamente qualquer atividade como atividade desportiva, ok? Bom, a confrontação ou competição, ou seja, o esporte ele tem que ter algum elemento para que defina vencedores e perdedores dentro de algum tipo de competição, seja ela formal ou informal, ok? Ainda que não haja uma competição simultânea, né? Eu tenho que ter a possibilidade de registrar uma figura que é indispensável ao desporto, que é a figura do recorde. Ou seja, sem o recorde fica muito difícil aqui a averiguação do desporto. Esse recorde pode se dar dentro de uma competição mútua, como uma partida de futebol, ou uma corrida de atletismo, né, onde estamos aqui, dentro de uma mesma prova, ou ainda em corridas contra o relógio, né, desde que seja possível a apuração da marca, que nós chamamos de recorde. E aqui institucionalizada, né, que seria uma marca do desporto formal, né, vou falar um pouquinho sobre isso na sequência. Bom, quanto à natureza, o desporto brasileiro é dividido entre formal e não formal, ou seja, o desporto formal é aquele institucionalizado, ou seja, que segue regras nacionais e internacionais e também é organizado por entidades de administração do desporto, também seja de via nacional, regional, local ou internacional. E o desporto não formal é aquele caracterizado pela liberdade lúdica, desde que haja esse componente chamado confrontação de natureza física. Ou seja, essa é a diferença pela qual é possível que um campeonato de futebol
ou de outra modalidade em que nós criemos as regras, um esporte com 6 competidores, ou seja, que não é oficializado, e que não tem aqui uma normatização oficial, seja desporto, porém dentro do conceito não formal. Quem jogava aí, né, brincava de 3 dentro, 3 fora, outras modalidades aqui, que são lúdicas, porém tem parâmetros objetivos de determinação de quem ganha e quem perde, dentro de uma lógica de confrontação física. É por isso que uma corrida na beira-mar sua não entra no conceito de desporto, é apenas de atividade física. Mas uma disputa de corrida, ainda que não institucionalizada entre pessoas, pode caracterizar o desporto não formal, ok? Por ter a possibilidade de determinar ou ferir quem ganha e quem perde. Gentileza. Bom, aqui, quanto à finalidade, nós temos 4 classificações no desporto brasileiro, que é o desporto educacional, que é aquele que visa, né, apenas o quê? O aprendizado, a introdução à prática desportiva e o aprendizado de suas regras. E tem aqui como marco na legislação, né, o evitar a seletividade e a hipercompetitividade. Né? Tudo que não ocorre, né, pessoal? Você que era o último a ser escolhido em educação física, sabe que isso não ocorre, né? Ou seja, e também as próprias competições, às vezes, até sangue, brigas, né? O desporto educacional deveria ter essas correntes, mas nem sempre são observadas. O desporto de participação, que tem como objetivo aqui a integração social e a melhoria da saúde, né, do bem-estar físico e mental por meio do desporto, mas sem uma finalidade aqui competitiva institucionalizada. E temos o desporto de rendimento, vou puxar aqui por 3 antes, né? O desporto de rendimento, esse visa obtenção de recordes, obtenção de resultados, ok? Seja ele no âmbito profissional ou não profissional, mas envolve aqui uma especialização esportiva e não apenas um objetivo de integração social, né? Mas uma busca por excelência desportiva. Temos aqui também, foi uma última marca trazida, né? Antigamente eram só esses 3 tipos de modalidade, e reformas da Lei Pelé trouxeram um desporto de formação, né? Que seria um incentivo à formação. Sabemos que essa é uma das grandes crises, né, do desporto brasileiro, a formação de atletas. Seja pela nossa crise acadêmica, né? Ou seja, poucas pessoas se interessam em enveredar uma carreira de educação física que se volta para o ensino de modalidades. Hoje, aí, 90% das pessoas que saem dessas cadeiras acabam buscando o quê? Ramos mais rentáveis, vinculados ao quê? A estética, né? Especialmente ginástica, musculação, né? Personal trainers, hoje é o que domina as pessoas que saem da academia pelo apelo de mercado. Isso, infelizmente, nos traz hoje um pequeno número de professores esportivos. Isso acaba abalando, né? Tanto a falta de investimento, quanto essa crise vocacional de professores de educação física abala muito a formação de atletas do Brasil, ok? Dentre outros critérios, evidentemente, né? Mas são 2 cenários aqui muito importantes dentro de todo esse desenho de formação no Brasil de atletas. Bom, aqui, né? Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como o desporto ele se agrega ao direito, né? E aqui nessa classificação do Álvaro Meu Filho, ele fala que não há nenhum fenômeno tão regrativo e tão vinculado ao direito quanto o desporto, já que o desporto é composto de uma forma básica de regras que determinam quem é o vencedor e quem é o perdedor em uma competição, ok? Bom, aqui uma classificação interessante, né? A diferença de direito desportivo e direito do desporto. O direito do desporto é o direito que emana do Estado, dentro daquela lógica kelseniana, né? Só é direito aquilo que surge do Estado, ou seja, o direito é uma criatura do Estado, dentro da escola positivista kelseniana. Então é quando o Estado, vendo o interesse público e social de regulação, intervém em áreas que atraem aqui o interesse ou no qual se realizam atividades esportivas. Então o Estado vai lá e intervém, por exemplo, na relação de trabalho dos atletas, porque o direito ao trabalho é um direito fundamental e constitucionalizado. Ou seja, vai intervir aqui no regime jurídico tributário, já que, evidentemente, né, a tributação é uma tarefa estatal, responsabilidade civil, né, direito dos consumidores, que hoje é o nosso Estatuto do Torcedor, tudo envolve tutelas de interesse público/social de intervenção do Estado, ok? Todas essas normas que emanam do Estado brasileiro, mas que tratam sobre desporto,
normas de compliance hoje, né? Estão também bastante em alta, o Profut e outras normas aí, leis de combate à lavagem de dinheiro, que tratam também de interesse público em relação às finanças e altas divisas aqui, que circulam em relação ao futebol e outras modalidades esportivas. O direito desportivo, por sua vez, ele só existe se nós concebermos a possibilidade de haver direito fora do Estado. Ou seja, essa escola aqui, o Cineano, evidentemente, não prevê esse tipo de fenômeno, né? Mas Carl Schmitt, outro alemão, previa a possibilidade de você ter juridicidade fora do Estado, né? Especialmente Santi Romano e Paulo Grossi são os principais precursores da chamada escola do pluralismo jurídico. Ou seja, o direito não tem como ser criatura do Estado porque ele é anterior ao Estado. Antes de haver Estado, já havia direito. A complexidade do direito envolve uma cultura ancestral, a formação dos Estados-nações que nós temos hoje, que começa a se desenvolver a partir do século XVIII e século XIX, ou seja, o direito é muito anterior a isso. Então, temos aqui que valores, né, de justiça, moral, costumes, sempre desenharam os direitos, né? Contratos de troca e permuta existem desde a antiguidade, na verdade. Então, o direito já existia muito antes da organização estatal. Julgamento de Cristo. Então, dentro dessa lógica, de todas essas lógicas aqui, nós temos que, dentro dessa teoria romaniana, toda instituição que terá apelo social e reconhecimento social e observância cogente de seus jurisdicionados, de suas regras, é uma instituição jurídica. E quando falamos aqui das organizações internacionais esportivas, falamos aqui de um reconhecimento social claro dos clubes, atletas e demais autores da sua legitimidade social. Temos um complexo enorme de normas e regras que regulam o desporto, em nível internacional, nacional e local, e sabemos que teremos sanções caso nós a descumpramos. Razão pela qual todas as características de uma instituição jurídica estão muito bem desenhadas, dentro de um âmbito privado. Legal? Lembrando que quando o Kelsen desenvolve a sua teoria positivista também, ele trabalha dentro de quase um vácuo do direito internacional, né? Porque não tínhamos aqui as entidades internacionais, ONGs e a própria Organização das Nações Unidas, e tínhamos passado já por uma época de declínio da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que na medievalidade desenvolveu o direito canônico que era muito observado pelas partes, pelo poderio e força das instituições. Então, dentro desse vácuo do direito internacional, é que surge essa teoria dizendo que só há direito dentro de Estados, nações soberanos que conhecemos hoje. Como ator único do direito internacional, nós sabemos que hoje há uma pluralidade de atores, né? E dentro dessa lógica estão as organizações internacionais esportivas, como organizações não governamentais que produzem direito e têm força cogente sobre os seus jurisdicionados. Ok? Bom, a lex esportiva, ou direito desportivo, ou direito que emana dessas organizações esportivas, ele é dividido em regras do jogo, regras estatutárias associativas e regras de competição. Regras do jogo, pessoal, são as regras de cada modalidade, que hão de ser observadas aqui, para que seja preservada a identidade dessa modalidade. As regras estatutárias são as regras aqui que envolvem constituição, filiação e permanência de filiação por cada organização que se vincula, né, por um sistema de franchise. A gente vai entender um pouquinho, né? O desporto internacional trabalha numa lógica de unicidade desportiva, ou seja, a FIFA só reconhece um braço oficial no Brasil, ou na Espanha, ou na Holanda, por meio de uma franquia FIFA, ou seja, dentro de uma vinculação obrigatória para que esteja dentro de uma modalidade reconhecida pelo sistema internacional. E as regras de competição, né? Que envolvem janelas de transferências, sanções por agressão e tantas outras situações de doping, né? Nós vemos no dia a dia. Bom, esses elementos estruturais então envolvem aqui, né? O feito, o ato, o acontecimento esportivo, que é o jogo, a partida, a competição, que é a concatenação de jogos, partidas, e a organização, né? Dentro dessa lógica, regras do jogo, regras de competição e regras de constituição ou regras estatutárias. Ok? Então, temos esse círculo concêntrico aqui, aumentando sempre o escape a depender da magnitude daquela competição. Ok? Pode passar também. Bom, aqui a gente entendeu um pouquinho o movimento desportivo, pode passar. O movimento desportivo, ele traz princípios, né?
Então, os princípios são monopólio territorial ou reciprocidade de reconhecimento. Ou seja, há um reconhecimento mútuo dentro de uma via de unicidade. A FIFA reconhece a CBF e a CBF, em via contrária, reconhece a FIFA. Ok? E o reconhecimento da CBF e da FIFA envolve o quê? A observância dos seus estatutos e normas emanadas. A filiação obrigatória, ou seja, não há como disputar as modalidades sem essa afiliação. Por isso, se você for suspenso do movimento FIFA ou de movimento da IAAF, você não pode disputar competições oficiais de cunho internacional ou que sejam reconhecidas pela Federação Internacional. O par conditio é um exemplo muito interessante que fala da paridade de armas desportivas. É por isso que, quando vemos modalidades aqui de atletismo, de levantamento de peso ou de boxe, nós vamos ter separação em categorias. Eu não vou colocar uma pessoa de peso pena para lutar contra uma pessoa de peso pesado. Eu não vou colocar uma pessoa para lutar de esgrima contra outra utilizando os punhos. Ou seja, eu tenho que ter uma paridade de armas. Eu tenho que ter uma indeterminação de quem será o vencedor antes da disputa dessa modalidade ou dessa prova. Ainda que haja aqui, evidentemente, uma supremacia técnica de um atleta, ele não tem nenhuma condição física ou estrutural que ele coloque em vantagem sobre o seu oponente. Por isso que a grande violação da par conditio é o que, pessoal? É a dopagem. A dopagem quebra a par conditio. Existe uma crítica bastante atual, e eu sei que o René, que nos assiste aqui, escreveu um pouco sobre isso, outros escreveram sobre isso, e hoje o movimento esportivo brasileiro no futebol tem tomado iniciativas para diminuir aqui esse desequilíbrio de repasses financeiros do futebol, né? Porque isso, me perguntaram já várias vezes, Rodrigo, um clube que paga 12 milhões de folha por mês, jogando contra uma partida, um clube que tem 1,5 milhão de folhas por mês, isso preserva a par conditio? Ou seja, né? Isso tecnicamente é difícil encaixar aqui, porque ambos têm os mesmos instrumentos físicos, a disparidade é no campo técnico. Mas de fato, parece outra modalidade esportiva, né? E às vezes um clube que paga folhas de 20, 30 milhões, em detrimento de um clube com folhas de 2, 6 milhões ou até menos de 1 milhão. Dá uma disparidade que parece até outra modalidade esportiva muitas vezes. Bom, a publicidade e controle de registros, ou seja, o recorde, ele envolve não só a preservação de resultados, mas a preservação de algo chamado legado desportivo. Quando você atua dopado, você não está apenas tendo vantagem contra o seu oponente direto, você está tendo vantagem contra todo o histórico de atletas que disputou aquela modalidade durante a sua história. Isso é interessante. Quando, por exemplo, a FINA aceitou a utilização do supermaiôs, a competição clássica aqui, que é os 100 metros nado livre, tinha uma tradição de ter um batimento de recordes a cada 10 anos. Antes da implantação do supermaiôs, o recorde mundial dos 100 metros nado livre era de um camarada chamado Alexander Popov. Inclusive, depois ficou famoso por ser esfaqueado, numa feira em Moscou, e ele foi medalha de ouro em Barcelona, e a meta dele foi batida pelo Saraceno com o supermaiôs. E o interessante é que o recorde mundial com o supermaiôs caiu 8 vezes em 6 meses. E aí se perguntou, será que em pouco tempo aqui, em 6 meses, o desporto evoluiu 10 anos? E aí quando se retirou o supermaiôs, e aí se anulou aquelas marcas, se trouxe de volta. As marcas sem supermaiô, ou seja, foram anuladas, as marcas utilizando aquele maiô da Esquilo, que diminuiu o atrito com a água. É do Saraceno, inclusive, o recorde, Porém, um recorde que acabou ficando muito manchado pelas depois condenações posteriores de dopagem. O César mantém tanto o recorde de 100 como de 50 até hoje. Mas esses recordes foram batidos logo após na verdade, logo após vieram as denúncias e as condenações de utilização de anabolizantes por parte do César. Bom, o fair play, o jogo limpo, que seria a ética desportiva, a preservação da ética desportiva, a não discriminação, A gente tem casos, inclusive, de África do Sul e Rodésia, que foram suspensas do movimento esportivo, porque praticavam o apartheid racial, Inclusive ameaças aqui, também em relação à limpeza étnica que estava sendo praticada pela Rússia na região da Crimeia. Ou seja, o movimento esportivo tem esse papel de tentar intervir em conflitos que envolvam aqui discriminação, racial, de sexo, étnica, religiosa e por aí vai. Ok?
a prevalência do mérito esportivo, ou seja, a utilização de critérios objetivos, razão pela qual quando vemos atletas sendo convocados aqui, né, para participar, para representar o Brasil em torneios internacionais, não tendo a melhor marca da sua modalidade, a gente vê uma ofensa clara aqui, a prevalência do mérito esportivo. Não raras vezes vemos, né, judocas, outros tipos de atletas sendo preteridos por, às vezes, uma aproximação subjetiva de uma federação ou de uma confederação. Legal? E o pro competizione, que chamamos de dúbio pro competizione, que é o princípio que envolve competições desportivas. Legal? Bom, pode passar. E aqui falar um pouquinho do organograma hierárquico desse movimento esportivo, né? Que tem, ou seja, o grande movimento esportivo se separa, se subdivide em 3 movimentos, que é o movimento olímpico, o movimento federativo e o movimento antidopagem. Por que a gente coloca o movimento olímpico acima? A gente coloca o movimento olímpico acima porque o movimento federativo e antidopagem, eles serão vinculados ao movimento olímpico, o que não ocorre na via contrária. Tanto que é considerada a grande carta magna do esporte mundial, a carta olímpica, ok? Porque para que alguma modalidade possa buscar ter status olímpico, ela não pode ter nenhum estatuto ou norma infraestatutária que colida com a carta olímpica, ok? Então a gente vai ter um movimento olímpico aqui, que congrega tanto o movimento antidopagem, quanto as federações ou confederações e federações internacionais de cada modalidade, ok? Quanto os comitês olímpicos nacionais de cada modalidade. Os comitês olímpicos nacionais, juntamente com o COI, são responsáveis pela organização dos Jogos Olímpicos, dos demais jogos aqui com status olímpico. Enquanto as federações, dentro do movimento olímpico, têm o dever aqui de cuidar do desempenho técnico e observar as regras técnicas de cada modalidade dentro dos Jogos Olímpicos. Então, os árbitros de cada modalidade serão indicados, por exemplo, pelas federações internacionais respectivas. Porém, a organização e a indicação dos atletas que representarão cada país vem do Comitê Olímpico Nacional de cada Estado-nação. Ok? Bom, as federações aqui, né? E a AF, eu dei um exemplo aqui, FIFA, FINA, Federação Internacional de Vôlei, de Basquetebol, todas elas trabalham num sistema de verticalidade, do sistema federativo vertical, que envolve federação internacional, federações nacionais e depois federações regionais ou locais, ok? Dentro de uma via de vinculação obrigatória. Quando você se vincula à base do sistema, automaticamente você se vincula a toda a estrutura hierárquica acima. E as normas, evidentemente, também são colocadas de cima para baixo. Então, o Estatuto da CBF pode trazer disposições a par do Estatuto da FIFA, mas nenhuma disposição colidente, que venha a trazer algum tipo de antinomia. Legal? E o movimento antidopagem, que é um movimento mais recente, né? Porque antes o controle antidopagem era feito dentro de cada modalidade, razão pela qual eles tinham um pouco sucesso, um pouco êxito, né? A partir do momento que uma organização externa começa a fazer o controle de dopagem, começam a aparecer os resultados antidoping, né? Dentro de Jogos Olímpicos e outras disputas, né? Como Volta da França, os Campeonatos Mundiais de Atletismo e Natação, começam a aparecer quando eu tenho um controle externo. Porque vocês imaginam, né? Se a própria Confederação Brasileira de Atletismo faz o controle dos nossos próprios atletas, é muito possível que uma queda em doping ela seja ofuscada, ou seja, ocultada, para que esse atleta não deixe de representar o seu país nos Jogos Olímpicos. Evidentemente que a CBF não teria aqui, né, uma proatividade em punir o Neymar por doping. Né? Agora, depois da Copa, talvez, né, mas antes da Copa, de forma nenhuma. Ou seja, é necessário que haja um organismo externo para evitar esse condão de subjetividade. Né? Nenhum país pune seus próprios atletas, né, pessoal? Falando de atletas aqui que são ídolos nacionais e com status olímpico. Ok? Bom, esse movimento antidopagem, então, hoje, né, para que você seja uma federação com status olímpico, é necessário, além da sua adequação aos instrumentos normativos do movimento olímpico, também a sua submissão ao movimento antidopagem. Legal? Bom, é isso que eu queria trazer nessa primeira aula para vocês, né? Alguns conceitos fundamentais e
vamos colocando aqui, disponibilizando conteúdos aos poucos aqui para que vocês tenham acesso e possam crescer aqui no conhecimento de direito esportivo. Muito obrigado e até a próxima.